O tema de hoje à noite é Deus no controle. Meu Deus do céu, imagina, né? Nós podemos imaginar que desde o princípio, Deus ele sempre fez questão de nos mostrar através da maneira de como depender, realmente fazer a vontade dele, para que ele esteja no controle da nossa vida, da sua vida. Você que está me ouvindo agora, de repente você acha que Deus perdeu o controle da sua vida, que as coisas não estão andando como você gostaria, mas Deus vai falar fortemente ao teu coração, para que você entenda que Deus, de forma alguma, nunca Deus perde o controle de nada, porque Ele é Deus. E desde o princípio da criação, em Gênesis 1, a partir do versículo 1, a Bíblia fala, né, no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, ela não tinha forma. Mas o que aconteceu? Deus começou a declarar, Deus começou a falar ali, dizer, não é? Com todo o poder, com toda a autoridade. E é uma das coisas que ele disse: haja luz e houve luz, não é? Ele separou a porção seca, ele criou os grandes luminares, ele criou o sol, criou a lua, as estrelas. Deus deu forma a tudo, né? Separou ali aquela porção seca para que tudo ficasse tão lindo. E Ele criou o que? As sementes, né? Árvores frutíferas, criou os animais. E Deus criou todas as coisas de uma forma, dizendo... E uma das coisas que Ele nos ensina também, quando Ele disse assim: e disse Deus, haja luz e houve luz, haja luminares, haja os animais. E Ele começou a declarar, a falar, não é? E uma das maneiras que nós podemos aprender, que Deus nos ensina como nós devemos fazer também. Porque Deus, Ele tem todo o poder, tudo está sob o controle dEle. Ele poderia muito bem criar de uma vez todas as coisas, mas Ele foi criando, né, a cada dia, para que Ele mostrasse ao homem também e nos ensinasse algo, que nós também precisamos criar o nosso mundo através das palavras, porque as palavras, elas carregam grande poder. E nós precisamos estarmos firmes e na certeza, principalmente desse poder tão grande que Deus tem. Ele tem todo o poder. E em Gênesis 1, 27, Ele criou, né? Criou o homem parecido com Ele. Porque Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Ele nos criou parecido também com Ele, para que nós também possamos criar as coisas, para que a sua história também tenha um governo através de palavras. Às vezes a sua vida não está indo tão bem e às vezes você acha que é Deus que está perdendo o controle, mas não é verdade. O Salmo 115, 16 diz: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Então, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Ele nos deu, né, essa autoridade aqui na terra. E nós precisamos também criarmos, declarar com as nossas palavras. As nossas palavras governam a nossa vida, governam a nossa história, governa o nosso futuro, governa o nosso amanhã. E às vezes as pessoas estão agora, principalmente, né, nesse ano de 2020, muitas pessoas acharam, né, que tudo havia acabado, que parecia que a terra, o mundo, a sua vida estava sem frutos, mas não é verdade. Elas mesmo deram vida a essa história. Não é essa história, porque Deus, nós carregamos aquilo que nós confessamos. A vida que nós temos vivido são as palavras que você tem determinado, são os pensamentos que você tem vivenciado. Então o mundo, ele diz que os céus são do Senhor, mas Ele deu a terra para cada um de nós. E nós precisamos entender que Deus, Ele está no controle. Agora, como pastora, que Deus já está no controle. Tem pessoas, mas nós podemos ver uma analogia
de uma pessoa, um motorista, ele vai ali, não é? E nós precisamos entregar a direção a Deus, não é? Entregar completamente a Ele e dizer: Senhor, olha, o Senhor agora vai dirigir esse carro, né? O Senhor é o meu motorista e o Senhor vai guiar a minha vida, e eu sei que vai ser uma viagem maravilhosa. Mas tem pessoas que não querem fazer isso. Elas querem colocar o Senhor no banco lá de trás, né? Quer que o Senhor seja o passageiro e não o motorista. E agora, pastora, se o Senhor deu a terra aos filhos dos homens, e Ele sendo Deus, a senhora disse que Ele vai ser o motorista. Como ser o motorista? Olha, Ele vai ser o motorista da nossa vida quando nós permitirmos Ele nos conduzir nessa viagem através da palavra de Deus. E Ele fez questão, ensinando ali a Josué, filho de Nun, ele disse assim: olha, você vai meditar em Josué 1:8, na minha palavra dia e noite, para você ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então você vai prosperar o quê? O seu caminho. E você vai ser o quê? Bem-sucedido por onde você andar. Então é a maneira de você ter, né, entregar o governo total assim, na mão de Deus, na direção de Deus, mas confessando o que você é em Deus, o que você realmente recebeu na palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Em Lucas 1:37 diz assim: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. E o que é nada, gente? O que é que você acha que é nada? Nada. Qualquer sonho que você quer, qualquer milagre que você precisa, você já carrega tudo isso já em você. Nós já carregamos as promessas de Deus, nós já carregamos tudo que Deus já nos concedeu através de sua palavra. Agora nós temos que ter cuidado de fazer conforme Deus, Ele nos ensinou. Nós sabemos que existe um método, existe um governo dado para cada um de nós, para realmente desfrutar e dizer: olha, Deus está no controle. Eu não preciso ter medo de forma alguma de nada na minha vida, nem do meu futuro, do meu amanhã, nada. Porque tudo está sob o controle do nosso Deus. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então esse poder está em mim, está em você. Agora precisa ser conduzido através das palavras. As palavras têm todo o poder. Diga aleluia. As palavras têm todo o poder. O problema é que nós liberamos palavras de medo e palavras de susto, palavras de tristeza, palavras de angústia. Então você está escrevendo uma história fora da história de Deus, fora do controle e do domínio de Deus. Não podemos ter medo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós precisamos lançar fora todo medo, lançar fora toda escassez, toda adversidade, toda doença, tudo aquilo que se levantou de repente contra você. Você precisa lançar fora. Você não vai aceitar de forma alguma. As suas palavras têm muito poder e você precisa declarar realmente com a sua boca a palavra que fala ao seu respeito, que é a palavra de Deus sobre o governo e o domínio de Deus. Às vezes a pessoa diz: esse ano, pastora, foi um ano de crise. Então a crise veio. Pastor, esse ano foi um ano triste. A tristeza veio. Pastor, esse ano foi um ano de adversidade. A adversidade veio. Pastora, o meu esposo, a minha esposa, até mesmo eu não estou vivendo um casamento feliz. O meu casamento é uma tristeza. O meu casamento está já se acabando. Ei, vai acabar. Porque é você que está governando a sua vida, não de acordo com o que Deus fala, não
não de acordo com o que Deus quer, mas de acordo com o que você acha que é. Então, às vezes a pessoa fica até aí, não é? Muitas pessoas nesse ano mesmo de 2020 que parecia sem fruto, né? Aparentemente. Então, qual o nome que você vai dar, não é, a este ano? Qual o governo que você vai dar a este ano? Nós estamos quase no fim, não é? Estamos terminando já, mas graças a Deus, gente, nós precisamos a cada dia dizer: Senhor, eu confio em Ti, em nome de Jesus, e eu sei que o Senhor é aquele que virou o calendário, né? Por quê? Porque a nossa vida, ela é governada por Deus, ela é governada por Jesus. Jesus desceu até nós, Ele fez o quê? Ele morreu, ressuscitou, Ele carregou, Ele arrancou toda a maldição da nossa vida, e Ele nos deu uma vida, e uma vida abundante. Então, nós temos a nossa vida antes de Jesus e agora com Jesus. Então, antes, nós estávamos realmente no império das trevas. Ele virou o calendário e disse: agora é vida e vida abundante, é ano feliz, é ano próspero. Nós somos abençoados. Essa é a identidade que nós carregamos, é o nome que nós damos a esse ano, né? Porque tudo depende a maneira, o nome que você está dando a esse ano, o nome que você está dando à sua vida. Então, as palavras lhe governam. Eu mesmo passei, né, neste ano mesmo, eu passei por um momento bastante difícil. Não tinha sido um ano fácil para mim. Eu tive a perda do meu pai, não é? Meu pai partiu, né? Faleceu. Mas o que é que acontece? Eu tive perda também do meu sobrinho mesmo, que também faleceu um mês após. E uma das coisas também, tanto o pastor como eu, né, eu vi o meu esposo sendo um coronavírus, praticamente sangrando mesmo, teve até uma certa hemorragia. E o que foi que aconteceu? Eu não dei o nome a esse governo, a esse ano, como um ano de tristeza. Meu Deus do céu, não é? Meu esposo quase que morre. Eu ia morrendo também. O meu pai morreu. Meu sobrinho morreu. Não, eu dei um governo diferente. Como? Porque eu cheguei assim e comecei a dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor deu livramento ao meu esposo, o Senhor o curou, o Senhor me curou também. Eu também dei um nome na hora que eu vi, até mesmo não é fácil você olhar diante do quadro que eu estava passando, a ponto de não poder nem abraçar meu pai, chegar perto dele. E o que aconteceu? Até Deus me falou: filha, se fosse o último dia que você visse seu pai, qual a atenção que você daria? Eu estava longe do meu pai, porque eu estava ainda, né, nesse período de coronavírus, mas eu não dei nome à tristeza. Eu dei nome, sabe como? Oh, Senhor, muito obrigado, porque eu tive a oportunidade de, através da minha vida, ver uma nova história no meu pai. Meu pai foi salvo, meu pai está na glória, meu pai está com Jesus, ele descansou. Esse foi o nome que eu dei. E o que acontece? O meu sobrinho também, após um mês, faleceu também. Eu não dei um governo de tristeza para a minha vida. Eu dei um governo como? Obrigado, Jesus, porque o meu sobrinho também está na glória. Gente, nós precisamos entender que as nossas palavras nos governam, e as palavras vão governar a nossa vida. Você vai dar o nome à sua vida, você vai dar o nome ao seu ano. Eu não dou o nome à tristeza, mas eu dou o nome à alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós não devemos aceitar, gente, nenhum mal sobre a nossa vida. Deus está sobre o governo de tudo e de todos, e principalmente da sua vida e da minha vida. Então eu não aceito escassez, não aceito tristeza, não aceito angústia de forma alguma. Eu aceito que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, e que Deus já escreveu a minha história e a sua história. Então vamos dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor está no controle, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor
não perder o controle da nossa vida, gente, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E nós estamos, gente, numa escola da fé. É isso que nós precisamos entender. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós não vamos baixar a cabeça de forma alguma, porque nós estamos numa escola da fé. E essa escola da fé, ela nos ensina muitas coisas. Através mesmo de Hebreus 11:1, ora, a fé é uma certeza de vitória. A fé é uma certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então eu tenho que ter certeza, independente do que eu estou vendo ou não. Eu não vou ser movida pela lógica, pelo achismo. Não, eu vou ser movido pela fé. Os heróis da fé, eles escreveram a sua história. A sua história está escrita porque eles não baixaram a cabeça diante de nenhuma adversidade. Por exemplo mesmo, com Josué mesmo, ele poderia ter baixado a cabeça quando o servo, ele era servo de Moisés, servidor de Moisés, e ele foi morto. Imagina, ele estava de luto, mas ele não baixou a cabeça. Ele foi à luta, à terra prometida, e ele disse: eu vou conquistar, em nome de Jesus, eu vou conquistar. Deus está comigo e eu vou conquistar essa terra. Eu não vou baixar a cabeça. E ele foi o quê? Ele foi e conquistou a terra prometida, porque nele havia um outro espírito. Davi não baixou a cabeça diante do Golias. Ele levantou a cabeça e disse assim: ei, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Então essa realmente está na galeria. Todos esses personagens, homens de Deus, que deixaram a sua história, como Abraão, homem da fé. O que ele mais queria era um filho. Ele queria que Deus realizasse esse filho. Mas o grande exemplo da vida de Abraão de fé não foi quando ele teve esse filho, mas foi quando ele resolveu, quando Deus pediu a ele esse filho. Ele disse: Senhor, está aqui, eu entrego o meu filho. Ele foi reconhecido por um legado de fé. E nós também vamos deixar a nossa história não como pessoas derrotadas, não como pessoas diante de fracasso, mas pessoas que acreditam em Deus e nas suas grandiosas promessas. Nós estamos em uma escola da fé. Diga: eu estou em uma escola da fé. E nós precisamos também, gente, escrever a nossa história. A nossa história é uma história de fé. Uma história que diz assim: Senhor, eu creio em Ti e nas Tuas promessas. Eu acredito no Senhor, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Provérbios 6:2: enredaste com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então as nossas palavras vão governar a nossa vida. As nossas palavras vão governar o nosso amanhã. Então nós precisamos tomar posse do melhor de Deus. Provérbios 18:21 diz que a morte e vida estão no poder da língua. Qual o governo que está governando a sua vida? É vida ou é morte? É vida ou é morte? Então, olha, você está escrevendo a sua história. Deus já escreveu a sua história na palavra dele. Agora nós precisamos entender que nós vamos, de acordo com a nossa fé, de acordo com a convicção que temos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós carregamos, é que nós vamos ver a resposta do nosso dia a dia. Você vai vendo a cada dia a resposta para a sua vida, daquilo que Deus determinou para a nossa história, pensamentos de paz e não de mal. Então, se você tem vivido hoje um dia de crise, um dia amargo, um dia de tristeza, um dia de doença, não foi Deus que criou essa história para nenhum de nós, porque Ele nos diz assim, em Isaías 53, eu levei sobre si
toda o quê? Toda doença, toda maldição. Ele nos mostra também em Colossenses, nos mostra, Deus ele nos mostrando principalmente que Ele levou o quê? Toda a nossa maldição. Jesus, Ele nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas chagas, nós somos o quê? Sarados, somos livres, somos libertos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos transportados para o reino do amor de Deus, onde não há mais maldição. Nós não carregamos mais esse legado de maldição, mas nós carregamos o legado de bênçãos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então nós precisamos dizer: Senhor, muito obrigado, obrigado Jesus por tua bênção, obrigado Jesus, porque eu creio nas tuas promessas e eu não vou baixar a cabeça de forma alguma, porque o Senhor nos mostra em Colossenses 1,13, Ele nos o quê? Libertou do império das trevas e Ele nos libertou. Então eu não preciso ficar preso mais ao império das trevas. As trevas não me dominam mais. As trevas não dominam mais você. Nós fazemos parte agora, fazemos parte de um novo reino, e esse reino é o reino de Deus estabelecido em justiça e paz e retidão. Então esse é o governo da nossa vida. O Senhor nos diz, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então esta é a imagem de Deus, do Deus invisível. Gente, você não está vendo Deus, mas para Deus ter o controle da sua vida, você precisa acreditar nele, tomar posse dessas promessas, tomar posse dessa palavra, porque essa palavra deve fazer parte da sua vida. Tudo aquilo que você realmente carrega, que você acredita, que você toma posse do que Deus estabeleceu. O povo de Deus estava na mão de Faraó. Mas o que aconteceu? Eles acreditaram que eles iam sair da mão de Faraó através de Moisés, e através dessa fé, eles foram livres da mão de Faraó. Eles acreditavam que quando colocasse os pés ali no mar, o mar ia se abrir. E o mar realmente abriu. Eles acreditaram em Deus e nas suas promessas. Tão poderoso quando o Senhor diz que as sandálias não se estragavam e nem também as suas roupas. E eles foram conduzidos ali. No momento em que havia calor, Deus colocou ali o quê? Uma nuvem de glória. Quando havia realmente ali, que eles estavam ali naquele grande frio, Deus colocou uma coluna de fogo. Então Deus protege o seu povo. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. Ele não perde o controle de nada sobre a nossa vida. O nosso Deus é Deus de paz e não de mal. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a minha vida. Então nós precisamos acreditar no Senhor e nas suas promessas. Nós podemos ver Davi, ele é um grande exemplo. E ele, no Salmo 103, no versículo 2, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus está dizendo: eu preciso trazer à minha memória todos os benefícios. Traga à sua memória coisas boas. Traga à sua memória tudo que Deus estabeleceu e fez por você. É num momento, gente, de crise, é num momento de um dia mau, é num momento de escassez, é num momento de tristeza, é num momento de angústia que você precisa trazer à sua memória. Não é num dia que tudo está bem, que você às vezes está nem aí, mas é num dia difícil, é num dia mau, é num dia quando você está doente, é num dia quando você está triste, é num dia quando você está passando por um grande problema na sua vida, na sua família, no seu corpo. É aí que você precisa carregar na sua memória os benefícios
benefícios que o Senhor fez por você e se alegrar e começar a se ver, começar a escrever a sua história, começar a sentir o que você é, porque eu tenho certeza, se você quer algo, se você deseja algo, você quer um presente, você quer uma surpresa de Deus e você sabe que você precisa receber por fé, então não é, gente, na hora que você vê que você vai acreditar, é na hora quando tudo diz que não e Deus diz que sim e você acredita que é sim. É igual uma criança. Uma criança, ela não fica questionando. Se você promete, eu tenho um netinho mesmo, né? Eu acho bem interessante, né? Que Laione, né, minha nora, ela disse assim, ó, ninguém promete a Davi, que Davi não esquece. Então, quando a pessoa promete algo a ele, por exemplo, o avô mesmo, ele acredita demais no vovozinho dele, né? Quando o vovô promete uma coisa a ele, ele diz logo, meu vovozinho disse que vai me dar. E ele acredita plenamente, né, na palavra do avô, né? Como acredita, né, até mesmo na palavra também do pai, né? A criança, ela carrega essa confiança. Por isso o Senhor nos disse, que não se tornar como criança, não pode herdar o reino de Deus. Então você precisa também se tornar como uma criança nos braços do Senhor. Por isso ele nos diz, né? Ali nós podemos ver na palavra de Deus, quando diz assim, em João 1, a partir do 14, mesmo versículo 14, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, ele saiu de toda a sua glória e chegou ao nosso nível de um Pai amoroso, que deu a vida por mim, que deu a vida por você. Ele se fez homem para habitar entre nós, para realizar e dizer, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Então tenha certeza que Deus não perdeu o controle, que Deus está muito bem resolvido. Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele preparou um banquete na presença dos nossos inimigos. Ele ungiu a nossa cabeça com o óleo dele e o nosso cálice transborda. Ele diz que certamente bondade, misericórdia seguirão todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, nas promessas que Deus determinou em sua palavra e que nós precisamos carregar, gente. Precisamos carregar no nosso coração. Precisamos carregar na nossa mente no dia mau, no dia da adversidade. Deus não disse que não viu um dia mau. Ele disse, mas nós precisamos no dia mau permanecermos firmes e inabaláveis, confiantes no Senhor, sabendo que Ele governa a nossa vida. Jesus, Ele nos chamou para governar as suas tempestades. Ele teve um momento até mesmo em Mateus 14, quando ali estava havendo uma grande tempestade, e o que aconteceu? Jesus andou sobre as águas, e Jesus chamou Pedro também para andar sobre as águas. Então, se você está passando alguma tempestade, alguma adversidade, Jesus te convida para você andar sobre as águas, para você dizer, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não perdeu o domínio, o Senhor está no controle da minha vida, e Ele segura nas nossas mãos. Nós precisamos dizer, obrigado Jesus, obrigado Senhor, porque eu não estou sozinho. Deus governa as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós queremos ser imediatistas. Eu quero agora, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Nós estamos numa geração na qual ligeirinho quer as coisas resolvidas demais. E Deus, Ele diz, tudo tem a sua hora. Está tudo sob o controle do Senhor, do nosso Deus. Ele diz que tudo está sob o domínio da nossa vida. Quando Ele nos criou com seu plano e seu propósito. Ele nos viu a substância ainda informe, e no livro dele foram escritos os dias da nossa vida. Então não vem antes, nem vem depois. Deus só vem e manifesta todo milagre na nossa vida na hora certa.
Agora nós precisamos continuar crendo, porque os grandes heróis da fé, no livro está escrito, né? Nós podemos ver em Hebreu tantas histórias de heróis da fé. Por quê? Porque eles acreditaram no Deus Todo-Poderoso. Então você também governa a sua vida, governa a sua história também de acordo com a palavra do Senhor e confiante plenamente nele e nas suas promessas. Deus não esquece de nós. Ele não perdeu o controle. Isaías 49:15 nos diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia, Deus está dizendo, eu nunca me esquecerei de você, meu filho, minha filha. Olha, confia no Senhor. 2020 não terminou ainda. O nosso Deus é perito em milagres. Ele é poderoso, todo-poderoso. E Ele nos mostrou aqui tão lindo. Mesmo que uma mãe viesse esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça, mas todavia, Ele está dizendo, eu nunca, jamais eu vou me esquecer de você. Acredita no Senhor, acredita nas suas promessas e saiba entregar a Jesus, entregar ao Senhor a direção da sua vida. Nunca coloque o Senhor no banco do passageiro, mas diga, Deus, governa a minha vida, governa os meus sonhos, governa a minha história, em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor agora.